A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Tudo bem, povo de Deus? Hoje eu vou estar falando um pouco sobre pornografia, porque a palavra de Deus nos alerta sobre isso. É um vício que tem alcançado milhões ou bilhões de pessoas, tanto homens como mulheres, né? Em todo o mundo. Que tem esse vício, né? Ou seja, acessar constantemente conteúdos pornográficos, através de fotos, vídeos, contos eróticos, então, tantas coisas que tem. Então, vamos estar falando um pouquinho sobre isso, vamos entender o que a palavra de Deus nos traz, nos orienta e nos mostra sobre isso. É difícil para ficar liberto, não é essa dúvida, mas tem que ter realmente boa vontade, querer realmente pedir a Deus que Ele vai te libertar, vai te perdoar até esse ponto e vai te libertar disso. Creia nisso. Com a facilidade de acesso à pornografia na internet, muitas pessoas, inclusive cristãos que estão na igreja, têm caído em um ciclo destrutivo que traz frustrações, angústia, ansiedade, mentiras e, por fim, a destruição espiritual. Quando elas criam o hábito de ver pornografia, geralmente não abandonam o pecado, porque acreditam nessas duas mentiras. Vou estar falando aqui que às vezes as pessoas usam essas duas coisas para justificar, mas são mentiras. Uma delas seria: não vejo nada de errado na pornografia, porque ela não prejudica ninguém, só me traz prazer. A outra mentira: a pornografia é um pecado imperdoável. Eu sei que nunca serei completamente liberto. Essa eu acho que é a pior delas, porque se ele não tem condições, Deus pode ajudá-lo, basta querer. Então não é que ele não vai ser liberto nunca, é porque ele não quer buscar. Essas duas mentiras têm mantido muitos homens e mulheres no vício da pornografia. Se você é uma delas, que luta de todas as formas, mas acaba caindo no mesmo erro, eu tenho uma notícia para você. Deus continua te amando e Ele quer te libertar. Deus continua te amando e Ele quer te libertar. Então posicione, peça a Ele ajuda. Quando lemos a palavra de Deus, vemos que não existe pornografia nos tempos antigos, como conhecemos hoje. Mas existe um fato que aconteceu, que acredito, que mostra perfeitamente os perigos deste pecado. A passagem está em 2 Samuel, onde o rei Davi começa a olhar de uma maneira diferente para uma mulher. Veja, é 2 Samuel 11, 2 a 4. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita, tomando banho. Mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram: é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Iita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela. Davi alimentou seu desejo sexual e acabou caindo em tentação. E como tudo começou? Começou com os olhos, com seus olhos, como nós falamos, aqueles olhos grandes, né? Como nós falamos hoje em dia. Ele acreditou na mentira de que isso não faria mal a ninguém. E sem perceber, esse pecado de olhar com más intenções para aquela mulher o levou a muitos outros. Além do adultério, Davi cometeu assassinato ao ter enviado o marido dela para morrer na guerra. Mas como é bom ver que a graça de Deus é enorme e por isso Davi foi perdoado. Davi se arrependeu, teve o coração rendido a Deus, Deus o perdoou. Mas não podemos esquecer que pelo resto da vida ele teve que lidar com as consequências do seu erro. Assim também somos nós. Deus nos perdoa, mas podemos ter as consequências do resto da nossa vida, né? O pecado é assim, ele sempre leva a outra
a outros pecados, trazendo destruição após destruição, até que seja parado. Se você é um dos muitos que tem caído no vício da pornografia, por favor, ouça essas dicas que eu vou te dar nos princípios bíblicos. Então, essas dicas estão dentro dos princípios bíblicos. Pornografia é pecado. Jesus disse em Mateus capítulo 5, até mesmo olhar para uma mulher com intenção impura, você já cometeu adultério com ela em seu coração. Por isso, não queira esconder essa verdade. Pecado, é errado, é destrutivo, precisa ser cortado urgentemente de sua vida. Outro ponto que eu trago, libertação começa com confissão. Então, se você confessar, você vai ter essa libertação. A Escritura nos diz em 1 de João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, temos que confessar. Peça perdão a Deus e decida firmemente mudar de vida. Pedir perdão, decidir firmemente, isso que é importante. Ter essa posição de mudar da posição que você está hoje vivendo. Se possível, confessa a um irmão em Cristo, de confiança que possa te ajudar. Você não precisa lutar contra isso sozinho. Mas lembre-se, se você for homem, confesse com um homem. Se for mulher, confesse com uma mulher. É melhor para que não haja intrigas, não haja confusão. E também a gente tem mais liberdade, tanto homem com homem, como mulher com a mulher. Principalmente a mulher, que não sabemos que é mais sensível, né? Então é bom e vai ter essa liberdade de estar falando. Quem esconde os pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá em desgraça. Isso tem Provérbios 28, 13 e 14. O outro ponto que eu quero trazer dentro da Escritura Sagrada para te ajudar, você pode ser livre. Você pode ser livre. Basta querer. A Escritura nos diz em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, o pecado é uma escravidão. A pornografia, como nós estamos falando hoje, é uma escravidão, mas você pode ficar livre disso, tudo isso. Basta ter interesse em seu coração, pedir a Deus que te dê força, sabedoria, que Ele vai te ajudar a sair de tudo isso. Mas tenha isso firme em seu coração. Aqui do Gálatas 5, nós falamos aqui, li aqui agora para você, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jogo de escravidão. Ou seja, o que quer dizer isso? Faça todo o possível para viver nessa liberdade que Cristo nos deu. Isso pode significar medidas drásticas, como cortar a sua internet ou colocar um filtro que bloqueie certos sites e imagens. Então, nós temos condições de estar fazendo, aqui vamos falar pela parte mecânica, né? Que a internet, usá-la, então você tem condições, e tem também no seu coração, você possa estar fazendo isso. Né? Lute, mas não entregue os pontos. Jesus já pagou o preço para que você seja livre e tenha a vida em abundância que Ele prometeu. Então, a pornografia realmente, nós sabemos que é uma coisa que está desbandeirada na internet,
e é uma coisa prejudicial, como já falei. A palavra de Deus já nos mostra que não é coisa agradável, nós temos que ficar livres disso. Também sei que é difícil, porque quem está realmente é complicado, mas não é impossível. Por que não é impossível? Porque basta nós darmos o primeiro passo e pedir a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo, que nos ajude a ficar livre dessa pornografia, desse pecado, dessa coisa que não agrada a Deus, que machuca o coração de Deus, vamos dizer assim, né? Então eu deixo essa reflexão para você hoje, não que seja para todos essa reflexão, mas para quem está passando por isso, medite nessa reflexão que eu deixei hoje. Veja que a palavra de Deus nos fala que não devemos. Ok? Um forte abraço no coração de cada um